Olá, a gente começa mais um programa Eu Sofri e hoje eu não trago aqui uma vítima, né, que a gente costuma trazer aqui no nosso programa, mas uma pessoa que tem uma instituição, uma organização para apoiar essas pessoas que sofrem algum tipo de violência, né, e principalmente aí voltado às mulheres. E quando o tema é esse, eu já fico super animada para saber mais sobre essa organização. Então eu queria te dar as boas-vindas, Márcia, por você, né, estar aqui, e queria também te agradecer por você dedicar um tempinho na sua agenda para conversar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Bom, muito obrigada pelo convite, Cláudia, obrigada pela oportunidade da gente falar do nosso trabalho e, com certeza, se a gente puder ajudar outras mulheres a procurar ajuda. Sim, antes da gente falar sobre a ONG Nova Mulher, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você. Você é daqui de São Paulo, qual que é a sua formação, a sua atuação? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou aqui de São Paulo, eu nasci na Zona Norte, então a organização ser na Zona Norte não é por acaso, mas eu sou socióloga de formação, né? E trabalhei muitos anos com políticas públicas sociais, né, na Prefeitura de São Paulo. Então, eu sou socióloga aposentada da Prefeitura de São Paulo. E nos últimos 11 anos da minha carreira, eu trabalhei com políticas para as mulheres. Então, foi um mergulho, né, na questão das mulheres e principalmente das mulheres das periferias, né? Então, se eu já tinha vamos dizer assim, a feminista já existia, né, ela se aprofundou com isso. Então, assim, eu abracei a causa das mulheres e quando eu terminei minha carreira, eu quis continuar por conta própria, né, com todas as dificuldades do outro lado, né, da sociedade civil, e com um grupo de pessoas a gente resolveu atuar, né, diretamente com as mulheres, trazendo toda essa experiência que a gente adquiriu. E durante essa sua carreira, o que você pôde vivenciar de experiências voltadas à proteção das mulheres por conta dessas políticas públicas que você estava envolvida? A questão de políticas para as mulheres é bem recente no Brasil, vamos dizer assim, né? Então, eu justamente comecei quando a gente começou a implantar serviços para as mulheres, justamente na periferia. Porque existia alguns serviços, não muitos, na cidade de São Paulo, mas mais centrais. Então, a ideia foi de ter um projeto com financiamento, inclusive, externo, para expandir esses serviços para as zonas mais periféricas. Então, eu comecei exatamente implantando o serviço, tirando um projeto, junto com uma equipe, tirando um projeto do papel e implantando, né? Dando assistência a essas mulheres na questão de autonomia econômica, de acesso a direitos e de atendimento à situação de violência doméstica. O acesso dessas mulheres à informação sobre esses temas é bem restrito realmente, né? Ainda é difícil, né? Tanto é que assim, essa é uma rede de serviços hoje que tem bastante serviços e poucas pessoas conhecem, e justamente as mulheres, às vezes, e essa é uma questão importante, né? Mesmo ainda para uma cidade de São Paulo, ainda ter 25 serviços é pouco para a cidade de São Paulo, mas existe uma rede, né? Então, e a gente se integra, né? Já contando um pouco da ONG Nova Mulher, então a gente resolveu se integrar a essa luta, porque existem muitas formas de você lutar pela igualdade de direitos, pela igualdade de gênero, né? E combate à violência. Nós escolhemos também, então, atender diretamente as mulheres. E isso desde lá, o seu início de carreira, você já tinha uma motivação para atuar com foco nas mulheres, ou isso foi um caminho que foi surgindo e você acabou realmente acolhendo isso para a sua profissão, para o seu trabalho? Não foi diretamente, então foi um caminho que foi sendo trilhado, né, com a minha experiência. Então eu entrei trabalhar em políticas sociais, então sempre trabalhando com a população mais vulnerável, né, sempre trabalhando nas periferias, nas bordas. Mas o que a gente vai percebendo é que quem está lá pedindo direitos, quem está lá batalhando pelo bem-estar de todos da família são as mulheres. Né? Quando você fala reunião de pais na escola, quem é que está indo?
São as mães de verdade. Quando fala em reunir as famílias na assistência à família, quem é essa família? Né? Liderada por quem? E que ela acaba meio que desaparecendo, né? As mulheres acabam desaparecendo com a noção de família. E aí eu acho que começou a despertar em mim essa questão, né? Quem é essas famílias, né? São as mulheres, muitas vezes as mulheres que estão sozinhas, né? Bancando tudo e arcando com toda a responsabilidade, né? Então acho que e aí as políticas que eu fui trabalhando foi me levando até as políticas para as mulheres, né? Até que eu fui realmente alocada no lugar, antigamente se chamava Coordenadoria da Mulher. Entendi. E aí, encerrando então a sua carreira profissional, você decidiu continuar e aí você criou a ONG Nova Mulher, é isso? Isso mesmo. Então eu falei, olha, uma experiência dessa, né? Não é doutorado que dê, porque além de você obviamente, aí eu fui me aprofundando nas questões das mulheres, nas questões da desigualdade de gênero, nas questões da violência doméstica, que é um problema mundial, né? Não é um problema só nosso. Então, tem todo um trabalho em cima. E quando a gente vai ver um serviço que é porta aberta, eu vi a importância desse estar perto das mulheres que não têm oportunidades, que nem consegue se reconhecer que há toda essa estrutura, né? Na sociedade, toda essa desigualdade na sociedade. Então, aí eu falei, bom, então, quando eu tomei a decisão da aposentadoria, eu falei, eu quero continuar esse trabalho como sociedade civil e vou levar essa experiência e vamos ver o que vai dar, né? Então, assim, estamos aí já há 8 anos, né, nessa batalha também de sustentabilidade, né? Nós não temos apoio do poder público, não temos financiamento público, temos que sempre garantir a nossa sustentabilidade através de doações, de parcerias e do trabalho voluntário, que é uma força imensa para o nosso trabalho acontecer. Então, foi assim que a ONG Nova Mulher nasceu. A gente não faz nada disso sozinho, então eu comecei um ano antes a me preparar, antes de eu ir assim, procurando já construir esse projeto. E aí, quais são as atividades e os tipos de atendimento que a ONG oferece para essas mulheres? Olha, a ONG ela atua em 4 frentes, né? Uma das mais importantes é a oferta de atividades para a geração de renda, para cursos profissionalizantes. E o carro-chefe é a área da beleza. Então, assim, né? Então, é algo que capacita rápido, vamos dizer assim, em 3, no máximo, em alguns cursos, 4 meses, você está capacitada e pode começar a gerar renda. E são serviços que têm demanda, vamos dizer assim, né? Então, a gente oferece cursos na área de manicure e pedicure, design de sobrancelhas, depilação, assistente de cabeleireiro, enfim, algumas atividades que em pouco tempo elas conseguem começar a trabalhar por conta própria, né? As mulheres da periferia, infelizmente, elas dificilmente, por conta de toda essa estrutura, elas são as únicas encarregadas de todas as tarefas domésticas, enfim, às vezes até por questões da vida dela, ela não consegue alçar uma posição numa empresa, por exemplo, num serviço CLT e tudo mais. Então, ela procura capacitação por conta própria. Também algumas políticas públicas não facilitam muito a vida das mulheres a ter um trabalho, por exemplo, porque creche não é num período em que ela tem que 4h30, 4 e pouco, buscar as crianças na escola, entendeu? Então, isso também tem esse problema. Depois dos 4 anos, não existe mais período integral de escola, né? Então, isso tudo são políticas públicas que faltam para que as mulheres possam almejar um outro tipo de trabalho. Então, elas precisam ter flexibilidade, então vamos aprender alguma coisa, né, para poder fazer horário, atender ao domicílio, enfim. Então, esses são cursos que têm uma demanda bastante grande e a gente realiza, né,
com profissionais que são professores, que são profissionais bem já experimentados e que vêm voluntariamente dar aulas para nós, para as mulheres na ONG. Outra, tem também artesanato, temos 2 áreas de artesanato, bordado e pintura em tecido, que, embora a maioria que frequenta isso não está interessada em gerar renda, vamos dizer assim, ela consegue economizar porque ela mesma faz os presentes personalizados para a família, para os amigos, enfim, presenteia a família. Além de ser um pouco terapêutico. Sim, totalmente. Né? Então, assim, tem o artesanato, ali tem essa pegada, sabe? Tem mulheres mais maduras, tudo, algumas querem sim gerar renda, vender, outras acabam vendendo sem querer, porque o trabalho fica tão bonito, Sim. todo mundo começa a elogiar em casa e começa a querer fazer encomendas. Então, isso também acontece. E aí elas têm uma oportunidade de encontrar com outras mulheres, de conversarem entre elas, de fazerem novas amizades, de ter novas oportunidades de sociabilidade, né? Então, essa é uma área muito importante. A segunda a gente chama de bem-estar, desenvolvimento corporal e mental. Então, as mulheres também precisam desse momento de olhar para si mesmas, né? Não é aprender algo utilitário, eu preciso aprender para vender, para gerar renda, eu preciso algo para mim. Então, a gente oferece uma atividade de yoga, temos lá algumas voluntárias que vêm oferecer um tratamento, então, reiki, né, que algumas nem sabiam o que era isso, então, aquele trabalho de energização, massagem. Quem nunca pensou em receber uma massagem, né? E aí, ginástica harmônica, que trabalha com música e trabalha com expressão corporal. Então, isso também é muito importante. A terceira área, a gente fala que é formação. Então, formação em gênero e cidadania. Então, todo mês, praticamente, agora com a pandemia já está um pouco mais sossegado, né? É uma roda de conversa ou uma palestra de algum tema que a gente acha importante ou que elas mesmas sugerem, né? Então, obviamente, em março, vamos discutir o Dia Internacional da Mulher, por que surgiu, quais são as questões das mulheres hoje, né? Nós temos também, por exemplo, em abril fizemos sobre mulher e trabalho, justamente. Que oportunidades, como é que você está procurando emprego ou você quer trabalhar por conta própria? Quais são os seus objetivos? Começar a trabalhar isso. Quem quer trabalhar, começar a fazer o seu currículo, como é que é. Então, trazemos uma pessoa especialista em RH. Em maio, agora, vai ser saúde da mulher, né? E, principalmente, tem o Dia Internacional de Saúde Reprodutiva, Sexual e Reprodutiva. Então, vai vir uma terapeuta da medicina chinesa que vai falar da experiência dela do aborto espontâneo, né? Como isso é para as mulheres, né? Tem outra que vai falar sobre violência obstétrica. Então, cada mês nós vamos tendo um tema, né? Às vezes também tem alguma coisa relacionada a empreendedorismo, uma noção, como você lidar com o dinheiro. Não é educação financeira para investimento, e sim como é que você lida com o dinheiro que chega e separar o dinheiro para você comprar os produtos para você continuar trabalhando. Que isso é uma dificuldade que muitas têm. Sim. Né? Então, coisas bem práticas, assim, para... Outra, por exemplo, que é muito, muito importante, é como divulgar nas redes sociais. Então, hoje, você precisa expandir, né? Mostrar o seu trabalho no Instagram, no Facebook, e como é que você se relaciona com isso. Então, elas não sabem como lidar com isso. Então, a gente dá pequenas oficinas bem práticas para poder desenvolver isso. E a quarta, e não menos importante, é justamente o atendimento individual. Então, nós temos uma assistente social aí da nossa equipe, temos uma equipe que vai fazer esse acolhimento. Então, quem precisar de atendimento, para qualquer coisa, eu preciso acessar um direito e não sei como, ou estou em situação de violência doméstica, então, faz um atendimento individual, vamos escutar, vamos ver quais são os recursos que ela tem e, obviamente, ver com ela o que ela deseja. E aí vamos dando todas as orientações e os encaminhamentos necessários. Então, é assim que a ONG atua, de uma forma mais ampla possível, para poder atender
as necessidades das mulheres. Sim, eu vi até alguns vídeos, né, de depoimentos das mulheres que participam dessas oficinas ou dos cursos que preparam mesmo elas para alguma profissão. E eu vi uma dizendo que ela fez vários cursos, mas que lá foi um curso que ela realmente se sentiu capacitada para poder atuar e isso poder gerar renda para ela. Então, achei muito interessante, achei a energia das mulheres que frequentam ali é bem super positiva e que parece que dá aquela motivação, aquela força, né, que elas estão precisando para seguir, né? Exatamente, porque às vezes, né, ela dificilmente ela parou na vida dela para saber exatamente o que ela quer. E às vezes a gente tem que falar, você tem que experimentar, né? Experimenta, vai ver, comecei, beleza, não é E muito às a vezes minha falta a cara. oportunidade dela experimentar, né? Exato. E ali o nosso compromisso é que ela se encontre. E aí a gente vai conversando e vai vendo quais as oportunidades, né? Então tem muito depoimento assim, ou tem algumas que já são muito, já sabem o que querem, não, eu quero trabalhar com isso. Quem trabalha na área da beleza, por exemplo, ela quer fazer vários cursos, porque ela quer oferecer maior número de serviços para clientes, né? Então, bem a domicílio, eu posso fazer a sobrancelha, já faço a manicure e pedicure, no mínimo, e depilação. Então, elas circulam entre os grupos. Mas o que é legal, que eu acho que você observou, é que a gente procura, a gente sempre fala, nós não somos uma escola, né? Não é uma escola de beleza aqui. Aqui é a ONG Nova Mulher, uma organização que está aqui para acolher. Então, a gente percebe quando tem alguma coisa, se tá faltando muito, vamos descobrir o porquê que está faltando, qual é o problema. E aí a gente procurar dar esse acolhimento e tentar dar apoio, estimular para não desistir, porque a vida das mulheres é impressionante como a gente é interrompida. Quando a gente começa a querer sair de alguma coisa, como vem um monte de obstáculos para a gente ficar naquele lugar, porque também você vai mexer com algumas estruturas, mesmo dentro de casa, que ela, ausente, vai deixar de fazer. Sim. Então, isso mexe muito, né? As mulheres, elas que têm que levar todo mundo no médico, ela que tem que, às vezes, cuidar de doentes, enfim. Então, isso é muito bacana da gente ver no depoimento delas, que não é só aprender alguma coisa, né? Sim, sim, é uma energia, eu senti uma energia muito legal ali, só de ver alguns vídeos ali que vocês colocaram nas redes sociais, inclusive no final a gente vai deixar tudo certinho para que as pessoas possam conhecer melhor e acompanhar, né, o trabalho de vocês e poder apoiar também, né? Opa! E eu queria saber, então assim, qualquer tipo de mulher que esteja passando por alguma situação de vulnerabilidade, ela pode procurar a ONG? É aberta, quem que pode procurar a ONG? Então, o único critério que nós temos é ser maior de 16 anos, né? Tanto para frequentar cursos profissionalizantes, que isso também tem uma questão legal no Brasil, né? Só pode trabalhar a partir de 16 anos. E tem a questão de uma certa autonomia já, né? Para algumas questões. E também para o atendimento em situação de violência. Então, a gente atende também, tá? Porque hoje, né, não são só as mulheres maduras que passam isso. A gente vê, né, jovens com seus relacionamentos, com namorados, com situações de relacionamento abusivo, né? Então, a gente atende as mulheres a partir de 16 anos. É óbvio que a gente estando na Zona Norte, na Vila Nova Cachoeirinha, o entorno, né, o território ali é mais acessível para as mulheres que moram perto. Mas a gente atende qualquer mulher, eu não tenho nenhum critério. Se a mulher precisar de atendimento, ela vem. O que hoje acontece muito com as redes sociais é justamente as mulheres procurarem, às vezes, na gente e achar na internet, e elas nem se preocupam onde a gente está fisicamente. Né? Então, se a pessoa está muito longe, a gente vai procurar um serviço e fala, olha, tem um serviço para mulheres mais perto para você, mas alguma informação para ela, porque se ela vem numa situação assim, um pouco de aflição e tal, porque às vezes ela já começa falando. Ela nem fala de onde ela é, nem fala o nome dela, ela fala, estou vivendo tal coisa, o que eu faço? Então, a gente dá um primeiro atendimento, mas esse tipo de atendimento, principalmente a situação de violência, não é algo que a gente possa resolver numa conversa rápida, precisa escutar a história, né, e precisa de acompanhamento.
Então, qualquer mulher pode nos procurar a partir de 16 anos, né? E, quando for o caso, a gente pode ajudar a procurar um serviço mais próximo. E dentre essas pessoas que são assistidas pela ONG, no caso dos atendimentos individuais, você consegue passar para a gente que tipo de caso é mais frequente? Bom, só para realmente completar a resposta anterior, quer dizer, então não precisa ser só situação de violência, né? Então, a mulher está procurando uma nova oportunidade, ela está em outro momento da vida, ela está procurando algum direito, não é exclusivo situação de violência. Mas, no caso de violência, é a violência doméstica mesmo, né? É a violência dentro da situação familiar, né? Que a gente vê que é muito frequente, né? E isso em várias faixas etárias. Então, a gente vê que, normalmente, quando a mulher chega, já é um caso crônico, não é algo que está acontecendo há pouquíssimo tempo, é algo que já está acontecendo há muito tempo e já passou por um ciclo de violência muitos anos, às vezes, né? Então, assim, já teve muitas situações, aí quando começa as situações a ficarem mais graves, né? Quando começa a ficar mais violento mesmo, mais agressivo. E o que a gente vê primeiro começa com a violência psicológica. Então, assim, não é um agressor que começou já a ser agressor logo no começo do relacionamento. Né? Esse é como é que se constrói um relacionamento abusivo? Você não, são situações que vão acontecendo de, ele tem muito ciúme de mim, então ele começa a controlar as amizades, começa a realmente apodar ou aproximação de amigos e da família, começa a afastar a pessoa, ou começa com essa situação de que ela está muito preocupado com ela, ou então quer que ela fique em casa e deixar o trabalho e fica muito dependente. Esses são os primeiros sinais que a pessoa já pode começar a prestar atenção, né? Exatamente. Então, esse excessivo controle e começar a ficar tudo com ele que é o contato do mundo externo, né? Então, isso é os casos que começam assim. Só que tem situações que, como elas se repetem muito, e quando a mulher começa a desconfiar que alguma coisa não está boa, né? Minimamente, que não está boa assim, é aí que começam as tensões. Porque quando ela começa a querer questionar, quando ela começa a dizer isso não está bom, e aí vem quando ele começa a perceber que ela não está mais nesse controle, né? Como ela começa a perceber isso, começa a vir as agressões, começa a vir as ameaças, né? E aí ela fica... E também a culpa, né? Porque a culpada de estar vivendo isso é ela. Foi ela que provocou, ela que tirou ele do sério, ela que isso, ela que aquilo. E ela vai absorvendo. E infelizmente, às vezes a rede de apoio próxima reforça ela ficar nessa situação. Né? Ela tem que pensar nos filhos, ou que é assim mesmo, muitas vezes, né? Às vezes família, ou às vezes até igrejas, estimulam que ela fique nessa situação, porque, sabe, enfim, as coisas vão melhorar. Mas às vezes, então, essa situação é que, às vezes, então, tem uma reconciliação, o que chama-se nesse ciclo da violência lua de mel, né? Então, às vezes até engravida novamente, então você fica cada vez mais nesse ciclo e cada vez vai sendo mais difícil sair. Entendi. E a senhora, eu vi, né, na história da ONG que ela foi fundada ali na região da Vila Nova Cachoeirinha, porque tem também, além de ser, né, onde a senhora mora, reside, viveu durante todo o tempo, tem uma motivação relacionada ao número de casos ali na região, né, nessa região? Isso tem, assim, a gente tem todos os indicadores de gênero que eu acho que é de todas as periferias da cidade, né? Então, as mulheres com baixa, não é que elas têm baixa escolaridade, as mulheres até têm um bom percentual de ensino médio, mas é a questão de renda baixa, né? Enfim, tem a questão de saúde, né? Até a saúde é a melhor coisa que elas têm acesso, mas a escolaridade, a sobrecarga das tarefas domésticas, né? Tem renda baixa familiar e às vezes, então, já tem filhos muito cedo. E tudo isso, então, uma responsabilidade grande que
vamos dizer assim, e falta de informação sobre os seus direitos, né? Falta de rede de apoio. E aí você tem altos casos de violência doméstica. Uhum. Entendi. E aí, a gente sabe que a ONG ela é toda cheia de voluntários, né? Que graças a Deus podem, né, contribuir com essa ação. Quantos voluntários hoje existem na ONG? Olha, hoje nós temos, no total, acho que atuando já uns 18 voluntários a 20. Isso contando com aquelas que são, assim, semanais, que vêm para dar os cursos, porque os cursos são semanais, quanto pessoas que vêm uma vez por mês. Porque eu tenho tanto os cursos, por exemplo, yoga que eu falei, né, ginástica, enfim, reiki, são voluntárias. As dos cursos são voluntárias. As palestras são voluntárias, né? Então, todo mês nós temos pessoas e temos algumas fixas. E temos algumas pessoas que dão uma contribuição remota, então, como o atendimento psicológico, por exemplo. Então, o atendimento temos individual, a gente tem o psicossocial, né, que é pela assistente social, mas temos orientação jurídica, então temos advogadas também que dão orientação para qualquer coisa. Qualquer direito. Se eu acho que eu tenho... será que eu tenho direito a pedir a pensão, né, do pai, mas ele já não sei o quê? Bom, como é que você faz isso? Entendeu? Eu tenho direito sobre algum benefício? Como é que você faz isso? E também as questões da Lei Maria da Penha. Se ela tiver alguma dúvida, a gente tem a orientação. Se precisar de atendimento, encaminhamos para a Defensoria Pública. Agora tem o atendimento psicológico, que é fundamental para poder fazer a superação, né? Porque essa mulher, como eu falei, ela foi fragilizada emocionalmente, para ela não reagir. Então, ela precisa de apoio. E outras mulheres que, às vezes, hoje, ela não está passando mais a situação de violência, ela não vive mais, mas as sequelas que ela traz dessa vivência, ela precisa desse atendimento para poder seguir, né? Então, a gente tem algumas vagas tanto de presencial, atendimento presencial, psicológico, quanto remota. Que é o que a gente estava falando nos bastidores, né? Que normalmente a gente vê muitos casos sendo repercutidos na mídia, mas e aí o que fazer depois que a pessoa, né, tem essa coragem de denunciar e o ponto final não está aí, né? Tem todo esse processo que vocês conseguem dar esse apoio para essas mulheres, né? Psicológico. Então, isso é importante, Cláudia, que você está falando, porque, assim, já é muito difícil quando a mulher resolve romper e procurar ajuda externa, fora, né? É um salto enorme na vida dela. Então, às vezes, precisou uma situação muito grave, ela passar um risco, ou às vezes até algum filho ou filha ser alvo também dessa violência para ela poder sair fora e procurar ajuda, né? Então, não é fácil ela fazer esse movimento. O que a gente vê nas campanhas é denuncie na polícia, vá denunciar, vá à delegacia. É importante? Muito importante. Mas se a mulher não tiver uma orientação, ou se ela, depois que ela fez a denúncia, ela não tiver alguém que a ajude a acompanhar esse processo, realmente muita coisa pode se perder. E não é à toa que tem muito descrédito, porque muitas vezes na delegacia não há a oportunidade dela ter total clareza do que vai acontecer depois daquele boletim de ocorrência. E todas as etapas que tem um boletim de ocorrência de denúncia de violência. Então, é muito importante a ajuda externa, né? De alguém que não está envolvido diretamente com a família, nem com os mais próximos, e possa ver o caso e oferecer alternativas para ela, para que ela escolha as decisões que ela achar melhor. Exatamente. Tá aí a importância da gente ter aqui essa conversa, de ter pessoas como você aqui para falar, para poder ensinar passar essas orientações para as mulheres, né? E quantas pessoas hoje são assistidas pela ONG? Olha, a gente tem mais ou menos em média, fazendo esses cursos, né? Tanto de geração de renda, frequentando a atividade de bem-estar e
palestras e workshops, mais ou menos umas 60 mulheres. E outras 50 sendo acompanhadas individualmente. Então, de 50 a 60, às vezes tem meses que tem mais, menos. Então, a gente fala uma média de atendimento de 120 mulheres por mês. Agora, veja bem, eu vou falar como Márcia gestora, né? Então, essas mulheres, muitas delas, boa parte delas vem uma vez por semana, no mínimo. Então, é frequência que chega, às vezes, a 300 frequências por mês. Porque todo dia eu tenho que ter água, espaço limpo, né? Enfim, higiene, um cafezinho, que ninguém é de ferro, né? E proporcionar os materiais para os voluntários trabalhar. Então, esse que é o nosso desafio de manter um espaço bom, um espaço digno das mulheres virem, um espaço limpo, um espaço com materiais, com tudo que ela precisa, né? Então, aí está o nosso desafio de sustentabilidade, de sobrevivência, né? Então, mas eu acredito, assim, que a gente até com essa dinâmica, né, a gente consegue até um bom nível de atendimento. Sim. E você consegue explicar, por exemplo, esses atendimentos com psicólogos, talvez, assistentes sociais, como que funciona assim o processo a partir do momento que ela entra em contato e o desenrolar desse atendimento? Eu queria que você explicasse para a gente. Bom, em primeiro lugar, né, como que as mulheres chegam, né? Então, desde sempre, desde que a gente existe, né, sempre as mulheres vêm trazidas por outra mulher. Então, assim, e até hoje 85% das mulheres que nos procuram foi outra mulher que trouxe ela lá, né? Embora a gente já seja bem conhecida ali no nosso bairro, na região, então tem encaminhamentos da assistência social, tem encaminhamentos da saúde, que não dá conta do atendimento psicológico, então manda para a gente. Tem atendimentos da própria Defensoria Pública que pede que ela continue, está lá, ela deu entrada no processo, né? E agora ela precisa de um outro acompanhamento, que ela acompanhe junto, porque ela também tem dificuldade de dar respostas, enfim, fazer as provas que ela precisa, a documentação. Então, ela chega lá, né? Vai ser acolhida, vai ter um atendimento sempre, todas elas, seja qual for a situação, vai ter um atendimento com a assistente social. E aí, dependendo do caso, se é acesso só a direitos ou se é situação de violência doméstica, vamos ter todos os encaminhamentos. Primeiro fazer toda uma escuta sem julgamento, né? Porque é isso que as mulheres mais, vamos dizer assim, sentem, como elas são julgadas. Se não denuncia, porque não denuncia. Se denuncia, porque denuncia. Né? Se rompe, porque rompe, se não rompe. Então, assim, elas sempre são muito julgadas. Então, a gente legitima essa história. E aí, obviamente, a gente tem um número de vagas limitado. A gente também reconhece que alguns casos precisam ter prioridade, então a gente vai vendo isso também, mas temos as vagas e encaminhamos. Se a gente não sabe, enfim, agora, dizer para ela se ela tem, se é uma questão mais específica, encaminhamos para a advogada, às vezes até para ela escutar de uma advogada também, como é que ela faz, né, a denúncia. E ela ir mais preparada. Se ela não fez a denúncia na delegacia, ela vai mais preparada para a delegacia para saber o que é representar o boletim de ocorrência. 99% não sabe o que é isso. E muitas que já vêm com o boletim de ocorrência feito, elas falei, você viu aqui que você assinou, que foi orientada, que você tem 6 meses para representar e que você não quis as medidas protetivas? Ela falou, mas eu não sabia. Eu achei que já tinha feito tudo. Entende? Então, a gente explica tudo, como é que funciona, o que é representação, né? Como é que ela faz, por exemplo, se ela solicita medida protetiva, como é que ela faz para avisar que ela é que tem que avisar que ele está descumprindo a medida protetiva. Né? E você mencionou os casos de feminicídio. Tem pesquisas feitas, então, assim, a grande maioria dos casos de feminicídio, assim, esmagadora, ela não fez nenhuma denúncia. Né? Ela não fez. Então, se ela... Ou
raríssimos casos, também não sabia dos procedimentos de avisar os riscos que ela estava correndo, porque é isso que você tem que fazer. Então, a gente vai acompanhando, você não consegue fazer um atendimento, mesmo que você explique tudo, é muita coisa. E é um caso que envolve relações afetivas, né? Nós não estamos falando de um agressor que você não conhece. Sim. Que não tem uma relação, um vínculo, que não tem a questão dos filhos, que são muito utilizados pelos agressores para poder manipular as mulheres, para que elas mesmas furem as medidas protetivas. Então, a gente vai acompanhando esse caso. E aí, conforme o caso, vai precisando de atendimento psicológico, mas, de qualquer forma, a gente vai chamando. Se ela desaparece, a gente vai atrás, vai tentando contato, vamos marcar uma nova conversa, vamos realinhar tudo. Se a situação muda, a gente vai acompanhando. E é nesse sentido que a gente se faz presente até onde ela nos permite ir. Né? Respeitando sempre as decisões dela. Nem sempre todas as situações de violência vão acabar na delegacia ou no judiciário. Né? Tem, às vezes, mulheres que conseguem dar conta de outra maneira. Né? Agora, ela consegue outra rede de apoio, mas tem outras que não têm nenhuma rede de apoio. Sim. Então, tudo isso a gente vai avaliando e, às vezes, pode demorar muito tempo. Exatamente isso, pela sua experiência nesses atendimentos, no acompanhamento dessas mulheres, eu sei que pode variar muito de pessoa para pessoa, né, de caso para caso, mas pela experiência de vocês, em quanto tempo assim ela consegue se restabelecer, ganhar força, o poder dela, que vocês também falam muito sobre essa questão do empoderamento, né? Até se você puder explicar o que significa empoderamento da mulher no conceito aí da ONG. Por favor, então fala pra gente. Olha, demora, viu? Assim, uma situação de violência de 1 a 2 anos, em média. Vou dizer assim, os casos, mas tem coisas que vão mais rápido, né? Tem outras que vão, às vezes, amenizar a situação, né? Então, é isso que a gente fala, né? Por isso que não é algo que termina da delegacia. Jamais deveria ser assim, né? Então, a gente até, só para completar, lá na nossa região, a gente faz um contato, tem um estreitamento com a Delegacia da Mulher, a 4ª DDM, e em reuniões com outros serviços, que a gente chama reunião de rede, a gente solicitou que no boletim de ocorrência tenha todos os serviços da região da Norte, para que a mulher possa, pelo menos, se dirigir, ter o primeiro contato com, olha, se você quiser ser atendida em algum lugar, procure algum desses lugares que for mais perto para você. Então, e aí, empoderamento, o que é como a gente entende, né? Empoderamento, às vezes a gente encontra muita expressão de empoderamento, como se a mulher fala, bom, eu vou ganhar dinheiro e tenho autonomia. Isso é uma parte só do empoderamento, né? As mulheres estão no mercado de trabalho há muito tempo. Isso quer dizer que nós estamos empoderadas? Não necessariamente, né? Então, como a gente entende empoderamento? A gente primeiro entende que empoderamento é um processo e ele tem avanços e recuos. Não é só assim, vou ganhando consciência, vou sabendo dos meus direitos, vou me fortalecendo. Não, tem dúvidas, tem hesitações, tem outras situações que exigem que ela, às vezes, pare e pense, será que eu estou indo para o caminho certo? Então, tem muita coisa assim. Então, não é um processo contínuo. Então, a primeira coisa do empoderamento é o poder comigo mesmo, o poder subjetivo. A gente poder dizer para ela que, enfim, ela tem direito a uma vida sem violência. Ela tem direito a uma vida digna de autonomia. E é que ela pode aprender, que ela pode mudar, que ela pode resolver problemas difíceis, situações difíceis. Então, é esse poder subjetivo. A segunda coisa é ela se aceitar, um poder de aceitação, porque a autoestima é a coisa, né, rara nessas situações. Então, você fazer um trabalho de fortalecimento também, de aceitar que nós somos mulheres, né? Somos diferentes umas das outras, temos necessidades diferentes, temos momentos de vida diferentes,
né? E somos diferentes também. Então, aceitar a diferença dos outros, né? Isso é importante. E eu aceitar a minha também, como eu sou, né? E a questão de você poder estar com outras mulheres, que é esse ambiente que também, não só, sabe, no momento de roda de conversa, só mais formal, e sim criar um ambiente em que elas também possam se juntar, também possam ter amizades e ter as conversas delas fora dali, ou ali mesmo, no curso de bordado, sabe, como é que você lida com tal situação. A gente ouve as conversas e a gente fica ouvindo, deixando elas lá, sabe? A gente não precisa interferir. Então, essa questão de eu estou junto com outras mulheres. Até, óbvio, a gente criar situações em que elas vejam que isso é uma coisa muito maior. Que o machismo estrutural na nossa sociedade é uma coisa que está aí e, às vezes, nós não percebemos. Então, tem todos esses momentos que, vamos dizer assim, vão se cruzando lá no espaço. Com informalidades, com ela, criando esse espaço de confiança e elas escolhendo o caminho. Olha, a gente vai orientando. Quer vir por aqui? E que tal esse caminho? Que tal essa alternativa? E é isso que a gente acha que vai empoderando e, enfim, e elas são mais protagonistas da vida delas. Sim, isso até responde a minha última pergunta aqui, que seria como é que a gente pode contribuir para que menos casos de violência ou de feminicídio possam acontecer, né? Seria essa reunir as pessoas para que elas possam conversar, se sentir acolhidas, o repasse de informações que são pertinentes para isso, né? Para que elas possam saber como agir em casos, né? Que elas possam estar sofrendo algum tipo de situação de agressividade, violência em si, né? Seria basicamente isso mesmo, né? Isso, eu acho que assim, uma das coisas que a gente sempre fala em rodas, principalmente quando a gente está terminando os cursos, todas as vezes que a gente tem uma oportunidade, a gente fala, primeiro para a gente olhar para nós mesmas, né? Qual é a nossa história, né? O que nós entendemos sobre isso, qual é o valor da igualdade dentro da nossa casa? Da igualdade entre homens e mulheres. Começar pela própria educação, que nós mesmas tivemos e como é que isso está na nossa casa. Porque para a gente romper com a situação de violência, a gente precisa ter uma sociedade que quer lutar pela igualdade entre homens e mulheres. Essa é a base da violência. Que a base da violência existem boa parcela dos homens que nessa sociedade machista, acha que nós somos inferiores. Enfim, basicamente. É isso que está na base da violência. E como o movimento de mulheres, a luta das mulheres centenárias, vem dizendo, olha, não é bem assim, nós também queremos igualdade de poder na sociedade, por isso empoderamento, né? Nós queremos igualdade de poder, não é igualdade de carregar peso, né? Não é igualdade de, enfim, de enfrentar determinadas situações de força física. Não é isso, a gente quer a mesma igualdade de oportunidade. E nós já mostramos que nós temos condições de ocupar qualquer coisa. Só que, obviamente, isso tem uma reação. Então, para lutar contra tudo isso, nós temos que começar a pensar que isso existe, em primeiro lugar. Que a desigualdade existe, está aí, né? Desigualdade no trabalho, né? No acesso a oportunidades, né? Na desigualdade em relação ao domínio do próprio corpo, enfim. Agora para isso, eu acho que assim, o que é importante hoje? Se a gente está vivendo ou tem alguém no nosso redor que a gente está vendo, é óbvio que a gente teria que escutar, apoiar, julgar menos, né? Ter o cuidado de não julgar porque a pessoa se sente culpada sobre essa situação e orientar, como eu estou te falando. Infelizmente, muitas vezes, o apoio das pessoas próximas não acontece. Então, é importante saber que você tem que procurar ajuda externa. Aonde que eu vou procurar ajuda externa? Aí, obviamente, se você não está perto da gente na Zona Norte, podemos dar, alguém quiser, a gente pode ajudar a procurar um serviço, mas tem o 180. O 180 é um telefone do Brasil inteiro, que inclusive agora foi atualizado, né,
inclusive para março foi, então ele está todo atualizado. Então você vai ter as primeiras orientações e vai te dizer qual é o serviço mais próximo de você, né? Tem muitos lugares do Brasil que não tem serviços assim de mulheres, mas a assistência social, ela tem como atribuição atender os casos de violência, né? Então, acho que assim, é procurar, você vê que é importante procurar ajuda, que aí você vai ter toda a escuta, a orientação para o seu caso e poder conversar com alguém e você poder tomar todas as decisões. Com certeza, com esse trabalho, vai ser uma prevenção, né, de situações mais graves, de tentativa de feminicídio ou até de feminicídio. Tenho certeza que se a mulher souber como que ela lida, né, como eu falei para você, você tem medida protetiva, não basta ter a medida protetiva, você tem que saber manusear o aplicativo SOS. Se você não foi orientada, a minoria é orientada que ela tem que colocar o aplicativo. Às vezes o seu celular não pode colocar o aplicativo, ok. Então, aonde que você faz, você tem que denunciar. Se ele está indo na sua porta, está indo atrás de você no seu trabalho, ele está descumprindo a medida. E isso agrava a situação do agressor e pode ir preso. Então, são situações que, às vezes, é só acontecendo que você consegue ter essa fala. Às vezes a pessoa, por várias faltas de apoio da família, ela acaba aceitando o agressor de volta. Então, é preciso entender que não é uma decisão fácil e não é fácil sair. Mas existem portas abertas. E a gente pode ajudar, quer dizer, se alguém tiver dificuldade, pode entrar em contato conosco, que a gente dá o endereço, se não for, ou recebemos lá e atenderemos para ajudá-la a realmente, se ela quiser sair dessa situação, quiser ter uma vida sem violência, é possível sim. E temos caminhos hoje. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso, né? A Lei Maria da Penha é uma grande conquista da sociedade brasileira. Não é só das mulheres, é da sociedade brasileira. Porque ela fez também com que nós conversemos com todos os envolvidos. Fez com que a gente tivesse que conversar com a delegacia, conversar com o judiciário, conversar com os outros serviços, porque todo mundo é porta aberta dessa situação, né? Se a mulher não sabe, ela vai falar isso com o médico da saúde, ela vai falar com o assistente social, ela vai falar com a escola dos filhos. Então, é uma rede que está recebendo e precisa agir coordenadamente. Então, obrigada por dar essa oportunidade para a gente poder falar que há sim, há portas abertas, há saídas, né? E que, enfim, acho que toda a sociedade ganha se nós tivermos uma vida sem violência contra as mulheres. Com certeza. Pouco a pouco a gente vai, né, conquistando cada vez mais esses direitos das mulheres, né? E tá aí mais uma vez a importância do trabalho de vocês. Vamos apoiar, então, né? Como é que a gente faz para apoiar a ONG Nova Mulher, quem tiver interesse e disponibilidade para isso, Márcia? Bom, nós temos, assim, aceitamos qualquer tipo de doação, de qualquer valor, né, para a nossa manutenção, né? No nosso site a gente tem lá uma abinha doe, então aceitamos Pix, aceitamos depósitos, mas também aceitamos outras formas de colaboração, né? Por exemplo, a gente dá os cursos gratuitamente, mas a gente precisa ir atrás das condições dos materiais para as mulheres fazerem os cursos. Às vezes não conseguimos patrocínio. Então, você patrocinar um curso, por exemplo, ou mesmo que seja parcial, doação de materiais de escritório, material de limpeza, enfim, nós temos várias formas de sugerir que o trabalho possa continuar existindo e atendendo as mulheres e, né, obviamente, a gente poder fazer com que a causa das mulheres seja mais compreendida, como eu falei, que vai beneficiar todo mundo. Então, nós temos lá no nosso site, temos no Instagram, a nossa página no Instagram, tem diversas formas que a gente está. Agora a gente vai entrar numa campanha, posso fazer? Sim. Falar? A gente está com um problema na nossa sala maior, né, que é um sobrado, né, e ela está com infiltrações, está com alguns problemas, nós precisamos reformar o telhado e também precisamos melhorar a acessibilidade das mulheres que tenham alguma mobilidade reduzida
ou até mesmo cadeirantes. Então, isso é um problema para frequentar. Então, vamos lançar uma campanha de doação para a gente poder conseguir fazer essa reforma e conseguir instalar uma plataforma para que as cadeirantes possam subir para o piso superior e frequentar todas as atividades sem problemas, né? Então, eu peço que consultem nossas redes sociais, que nós estaria muito bem-vinda a qualquer valor, qualquer contribuição. E na questão dos voluntários também é possível se candidatar para ser voluntário da ONG? Também, isso também está nas nossas páginas, né? Então, seja voluntário, porque essa é a nossa força, né? Então, você tem alguma habilidade, tem alguma questão que você acha que seja interessante, pode entrar em contato com a gente conversa, né? E alinhamos como é que isso pode acontecer, né? Tem pessoas também que venham, às vezes, ajudar a gente nas tarefas mais cotidianas. Nós temos um brechó também, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, as pessoas que querem fazer a sessão de desapego em casa, aquela roupa, aqueles itens, sapatos, acessórios, até utilidades domésticas que estão em bom estado, nós temos lá um brechó que funciona de segunda a sexta. Essa é uma das grandes formas de nós pagarmos as nossas contas fixas, né? Então, aceitamos, porque isso tem sempre que ter movimento de itens, né? Itens novos. Então, também, campanha de brechó, campanha para doação para o brechó também é muito bem-vinda, né? Então, essa é uma das formas com que a gente... E o voluntariado é a nossa força. Então, tem alguma coisa, quer vir dar uma palestra, acha que é legal, ou tem algum curso que acha importante, mesmo, por exemplo, ano passado tivemos uma pessoa que é muito conhecida na área de aromatizadores e tudo, ela veio e deu um curso de sabonete artesanal e tal, que tudo isso ajuda, né? Então, quer ser voluntário psicóloga, né? Então, a gente vamos conversar. Sim, aberto. Essa parte do voluntariado, eu sou muito ligada também, eu faço parte de algumas atividades voluntárias na área cultural e a gente vê que isso não só contribui com o próximo, né, mas com a gente também, pelo que a gente vivencia ali e a gente se sente muito bem fazendo bem ao próximo também, né? Então, acho que é uma contribuição aí para todos, né? É um ganho, e assim, esse é um depoimento que a gente tem muito delas também, né, do crescimento delas, como também você, exatamente, se doar, né, se não é só doar de um lado, né, dar e receber mesmo, né, e então, quem quiser, é só nos procurar, vamos conversar e vai dar certo. Sim, com certeza. A gente vai deixar então as redes sociais da ONG Nova Mulher para que todo mundo possa acompanhar o trabalho, participar, interagir ali e fazer parte aí de alguma forma, seja doando, seja voluntariando, né? E aí eu te agradeço mais uma vez pela nossa conversa aqui, por você compartilhar a sua trajetória, a trajetória aí da Nova Mulher e contribuir também com um pouco de informação para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa. E é isso, desejo muita sorte para vocês ali e muito mais vida longa para a ONG Nova Mulher. Muito obrigado, Cláudia, vocês aqui, todo mundo do programa, né? Obrigada pela oportunidade de poder falar desse trabalho, né? E de poder realmente trazer um pouco de orientação, um pouco de informação, né? E que a gente possa estar desenvolvendo cada vez mais, podendo receber cada vez mais as mulheres e que as mulheres busquem ajuda. Se elas... Né? É esse o nosso objetivo e obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar do nosso trabalho. Eu que agradeço, então a gente vai ficando por aqui. As nossas redes sociais também estão passando aqui na tela e você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail op@medialand.com.br. Até o próximo programa.